Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre Rebentar, um livro do Rafael Galo, editado pela Porto Editora. O Rafael Galo é um escritor brasileiro, atualmente a viver em Portugal, e não sei se vocês se recordam, mas ele venceu o Prémio Saramago em 2022 com um outro livro chamado Dor Fantasma, que é sobre um músico, e mais não vou dizer, até porque ainda não li e ainda não sei detalhes, mas vou ler. E vou ler também por já ter lido este Rebentar. Bem, o Dor Fantasma foi de facto o primeiro livro que nos chegou a Portugal. Depois a Porto Editora lançou aqui o Rebentar, que o Rafael já tinha publicado em São Paulo e venceu em 2015 o Prémio São Paulo de Literatura precisamente com o Rebentar, mas não com este Rebentar. Isto é, o Rafael tinha escrito uma versão que até foi premiada, mas anos depois de ter vencido o Prémio Saramago, e é um prémio muito importante na literatura lusófona, decidiu reescrever o Rebentar, não mudou a história, mas ele tornou-se um escritor com outras ferramentas, e então sentiu a necessidade de voltar a escrever o Rebentar. Não sei se esta versão é melhor ou pior do que a anterior, só li esta, mas começo este vídeo precisamente por dizer isto. Eu não uso chapéu, mas se eu usasse, tirá-lo-ia ao Rafael Galo com este livro, porque este livro é sinónimo de arte com responsabilidade. E vou tentar explicar porque é que eu acho que este livro merece o meu respeito e porque é que acho que o Rafael esteve lindamente nesta obra. Bem, o Rebentar é sobre uma história muito, muito difícil e eu própria vou tentar falar dele com pinças, com cuidado e com empatia. E ao falar deste livro é inevitável que quem me assiste em Portugal, não é? A maioria dos espectadores deste vídeo, vão automaticamente pensar no caso Rui Pedro e na sua mãe Filomena. Isto porque, à semelhança do caso Rui Pedro, nós no Rebentar vamos ter o caso do Filipe, que era filho da Ângela. Também aparece aqui o marido dela, o pai do Filipe, mas em menor grau. O livro é mais focado na mãe. E quando tinha 5 anos, o Filipe estava numas galerias comerciais com a mãe, pediu para ir até uma loja de brinquedos, algo que no meu tempo, eu aqui a puxar dos meus cabelos brancos, no meu tempo ainda se fazia, não é? Os miúdos ou andavam sozinhos na rua, ali na vizinhança, ou mesmo em centros comerciais e afins, iam até uma loja sozinhos. Quantas vezes eu própria, com esta idade mais ou menos, eu não entrei nas lojas da Chico e na Toys R Us e afins, enquanto a minha mãe estava ali na loja do lado, ali mais ou menos de olho pelo vidro. Quantas vezes não fizemos isto nos anos 80 e 90? E então ele pede para ir até a loja de brinquedos e a mãe deixou-o ir andando, assim meia dúzia de metros, e já lá vai ter. A verdade é que quando chega à loja de brinquedos, o Filipe já lá não está, ninguém sabe dele, ninguém o viu, ninguém sabe por que porta é que ele saiu, se alguém o levou, se ele foi de livre vontade, se foi a chorar. Não se sabe do Filipe. Então nós vamos acompanhar aqui a Ângela e o marido 30 anos depois. Este é um livro com pouca ação, é um livro muito mais introspectivo, muito mais sobre a dimensão interior desta mãe, e vamos ter aqui várias camadas desta perda, tratadas com muita, muita sensibilidade. Eu uma vez ouvi o Rafael dizer em Beja, salvo erro, que tinha falado com algumas mães que tinham passado por situações parecidas, umas cujos filhos nunca apareceram, outras talvez tenham tido um reencontro tempos depois, mas ele teve de facto esta preocupação de tentar perceber os muitos contornos desta situação. E é por isso que eu acho que este é um livro que é um exemplo de como tratar um tema difícil, um tema arriscado, com pinças e com não só o poder de não disfarçar uma situação destas que é horrível, que é do mais doloroso que pode haver, não disfarçar esta dor com linguagens poéticas e com comparações e outras figuras de estilo que tendem a amenizar aquilo que não dá para amenizar. E o livro começa precisamente com esta falta de palavras. Diz assim, chama-se órfã a pessoa que não tem os pais. A condição de pais e mães que perderam os seus filhos, no entanto, nunca foi nomeada. E
é mesmo isso. Este livro é sobre o que não tem palavras, o que tem uma enorme dimensão, mas ainda ninguém ousou colocar num dicionário uma palavra para isto, porque ninguém quer sequer colocar esta hipótese. E a verdade é que neste livro o Rafael, principalmente a partir do ponto de vista da mãe, nos mostra como tudo pode ser cruel, como uma situação destas coloca 30 anos a vida de um casal em suspenso. Como é que isto afeta uma mãe, um pai? Como é que isto afeta as crianças da família à volta desta criança que desapareceu? Como é que isto afeta as carreiras dos pais? Como é que isto afeta até a casa? A própria casa, neste livro, a meu ver, é quase uma personagem, porque se eu vos disser que eles não mexeram no quarto durante este tempo todo, eu acho que vocês mais ou menos previam isto. É isto que nós vemos também no caso de algumas outras crianças desaparecidas em Portugal e de como os pais lidaram ou tentam lidar com isso. Também vemos isso em filmes. E é de facto o que temos no Rebentar. Uns pais que não tocam no quarto de uma criança que o era há 30 anos e que nós já não sabemos o que é que lhe aconteceu. Passaram-se 30 anos, o quarto não mudou, mas a fachada da casa também não. Imaginem que é uma casa que durante 30 anos procuraram sempre que ela mantivesse a mesma cor, a mesma fachada, os mesmos portões, as mesmas grades. Tudo mudou no bairro, a arquitetura mudou, mas aquela casa parece parada no tempo e é preciso alguém que a mantenha parada no tempo, porque ele pode voltar. E nós gostávamos que ele reconhecesse a sua casa. O bairro já não está igual, mas o quarto dele e a casa dele devem estar, para que ele perceba que quando voltar para nós continuamos a amá-lo, nós continuamos a preservar as suas coisas e a sua memória. E pensar nisto, neste cristalizar do tempo, é muito doloroso. Eu demorei imenso tempo a ler este livro, porque à medida que eu ia lendo ia pensando em mais uma camada. Porque ok que o caso Rui Pedro, sobretudo, é inevitável falar desse caso que é o mais mediático em Portugal, é inevitável lembrarmos de pormenores do caso Rui Pedro, que nos foi sendo apresentado ao longo dos anos, muitas e muitas vezes. Eu não censuro nem a comunicação social por estar a falar dele várias vezes, nem a família por aproveitar todas as oportunidades para relembrar este caso, mas nós nunca paramos para pensar em todas as dimensões da dor desta mãe, da dor deste pai. No caso do Rui Pedro, ele também tem uma irmã. Nós nunca paramos para pensar realmente nisto tudo. Como é ser uma criança nestas famílias? Como é depois estas crianças, mais ou menos a idade da criança desaparecida, irem crescendo, irem tendo a sua profissão, construindo a sua casa, tendo depois os seus filhos. Como é que o casal cujo filho desapareceu e eles não fazem a mínima ideia do que é que lhe aconteceu, como é que este casal lida com estas crianças e depois adultos à sua volta, sem nenhuma espécie de, não quero chamar inveja, mas sem descarregar nelas a dor que sentem. Como é que se vive o Natal? Como é que são passados os aniversários do nosso filho desaparecido? Como é que se encara as profissões? Por exemplo, no caso da Ângela, ela era professora, ela lidava com crianças. Como é que se continua a trabalhar depois disto? Como é que se encara os centros comerciais depois disto? E aquela rua em específico, volta-se a passar pelos mesmos locais? Como é que se processa esta dor e como é que se lida com o facto de não se saber o que é que aconteceu a um filho? Se ele terá sofrido muito ou pouco, se ele continuará vivo, se não estando vivo, como é que ele já não está entre nós? O que é que lhe aconteceu? Porque é que não se sabe nada? Porque é que ninguém viu? E nesta altura ainda não se falava muito disto, de raptos, de desaparecimentos, enfim, de uma série de coisas. Não havia tanta vigilância, os centros comerciais não eram fechados logo, de imediato, e também ver essa transformação na sociedade, quer na brasileira, como é o caso deste livro, quer na portuguesa, assusta-nos um pouco, porque é percebermos que a sociedade também não está a evoluir necessariamente para um caminho melhor, mas sim para um caminho mais assustador. E, como eu disse, passaram-se 30 anos de um casal em suspenso, e há um momento em que a Ângela diz, ok, já chega, vamos parar com este tormento. Ainda não sei muito bem como, mas a nossa vida tem de seguir em frente de uma outra maneira. E ela interiorizar isto, e entre o pensar que o quer fazer e fazê-lo de facto, há aqui um caminho a percorrer, e é esta dimensão interior
que o Rafael, não quero dizer explora, porque explora é um termo que tem uma conotação negativa, mas é esta dimensão interior que o Rafael nos apresenta e que apresenta muito bem. Só que se por um lado eu quero recomendar-vos este livro, por outro lado eu não posso deixar de dizer isto. Eu li este livro em constante sufoco. Eu ficava aflita, eu ficava ansiosa, eu deixei de ler o livro antes de dormir, porque eu não tenho filhos, eu não tenho irmãos mais pequenos, tenho algumas crianças à minha volta, e pensar que poderia ser uma delas afligia-me. Que fará se fossem meus filhos? Então, se eu imparcialmente acho que nós devemos ler sobre temas que nos incomodam, porque se acontecer ao nosso lado nós também teremos de lidar com isso, e não há como desligar a televisão ou fechar o livro e voltar a pô-lo na estante. Por outro lado, eu entendo que, por uma questão de preservação, de autocuidado, algumas pessoas, sobretudo algumas mais, optem por não o fazer. Deixo ao vosso critério. Posso só dizer que é um livro que aborda muitas dimensões, desde a exploração por parte da comunicação social, desde as vezes que uma mãe e um pai são chamados porque encontramos o seu filho e depois era falso alarme, muitas vezes sem responsabilidade até por parte das próprias autoridades, os retratos robô que entretanto apareceram, as pessoas à nossa volta que nem sempre as que são mais próximas foram as que cuidaram melhor, muitas dizem coisas muito cruéis, não respeitam a dor, uma dor inqualificável, indescritível, mas que o Rafael conseguiu descrever. É de mestre, isto é de mestre. Portanto, não sei como é que era a versão anterior, sei que esta é muito boa, e é boa porque não deixa ninguém indiferente. Contudo, é um livro relativamente parado, e se forem leitores que gostam de coisas sempre a acontecer, acontecem aqui de facto algumas coisas, evidentemente, a vida continua, mas não há aquela ação toda que possam desejar ver em determinados tipos de livros. O título está bem escolhido, não sei também que título dar a uma obra destas, não é fácil, a capa está muito adequada, e mais não posso dizer porque acho que mesmo eu podia falar-vos de todas as camadas do livro, todas as coisas que eu parei para pensar realmente aconteceu isto à Filomena, à mãe do Rui Pedro, isto eu não via acontecer, mas de certeza que aconteceu, na vizinhança, na família, etc. Estas camadas todas, que o Rafael nos vai dando página após página, esta é a essência do livro, e eu quero que, se tiverem coragem de o ler, que as descubram sozinhos. Por isso não vou dizer mais nada, só vou dizer que recomendo, mas que respirem fundo. É só isto que eu tenho para dizer. Não se esqueçam, claro, também que o livro está escrito em português do Brasil. A mim mete-me zero confusão, mas sei que há leitores que, não gostam. E o livro não é traduzido, que volta e meia perguntam-me isto quando eu estou a ler livros de autores brasileiros. Acho que é mais do que evidente que ninguém vai traduzir literatura brasileira. Mas fica aqui o aviso. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Até lá, portem-se bem e boas leituras. Adeus!